Já vamos dar início aqui. Eu só queria fazer um comentário antes de falar sobre a finitude humana em tempos de Covid. Há pouco tempo eu estava assistindo uma apresentação sobre finitude humana e foi feito um comentário muito interessante. 90% dos óbitos acontecem de uma maneira geral, de uma forma crônica. São cânceres, são AVCs, são insuficiência cardíaca. 10% acontece de forma traumática, um acidente, ou então uma pessoa que morre de um infarto súbito, de uma coisa assim inesperada, morreu dormindo. Agora tem acontecido um fenômeno novo com o Covid. Eu tive a oportunidade de presenciar, infelizmente, perder 4 pacientes por Covid. E todos eles chamou a atenção a impossibilidade, na maior parte das vezes, das pessoas se despedirem dos seus entes queridos, né? Eu acho que é uma coisa diferente do infarto, diferente de um AVC ou de um câncer. Isso é um aspecto que eu acho que Meton, que lida com oncologia, Francisco, que lida com terapia intensiva, Marina Sevilha, quer dizer, foi uma nuance nova que o Covid trouxe para a gente, a finitude humana sem despedida, né? Ok. Então, nós aqui... Antes de mais nada, bom, muito obrigada, Cláudio, por esse convite especial, honroso. É um prazer estar aqui com todos essa noite para falar de um assunto tão importante. Então, eu criei esse título quando eu pensei em como trazer, né, as minhas ideias sobre esse tema, né? Então, eu penso que a finitude é um convite ao ponto e vírgula. Como nos diz Norbert Elias, não é a própria morte que desperta o temor, mas é a imagem antecipada da morte. Porque essa imagem nos faz nos lembrar que nós um dia vamos morrer também. Nós vivemos numa cultura que existe um constrangimento de se falar da morte. A modernidade nos trouxe grandes avanços tecnológicos e científicos, mas tirou esse fato natural da vida de qualquer ser humano da vida íntima e foi levando cada vez isso para uma vida, um espaço separado. E falar da morte, como nos diz Maria Júlia Kovacs, ela gera um embaraço, um bloqueio nas palavras. Covid-19, essa visita inesperada que nos assola nesses meses, ela trouxe a morte escancarada, ou seja, ela nos fez romper essa conspiração do silêncio. Então, esse tema constrangedor, que todos têm uma certa dificuldade de falar, impôs a sua voz. Trouxe a incerteza, a perda da rotina, o isolamento e outras mortes de sonhos, de projetos, e como bem Cláudio falou no início, de rituais. Quantas famílias não puderam se despedir, nem acompanhar a internação do seu ente querido, muito menos velar como estavam acostumados. Não puderam estar no velório, não puderam receber o abraço dos amigos, não puderam nem fazer uma missa. E também uma coisa que me chamou muito a atenção, essa morte escancarada nos fez perder uma ilusão. Porque, de certa forma, com o avanço tecnológico, nós começamos a acreditar que todos nós iríamos deixar essa vida no final do ciclo vital, bem velhos, que inclusive é o que a gente diz para o filho, quando diz, quando é que você vai morrer? Aí a gente diz, bem velhinho, meu filho, bem velhinho. E o Covid-19 nos lembrou o seguinte, não, a gente pode morrer em qualquer momento, não tem uma data marcada, qualquer momento isso pode acontecer. E isso, sem dúvida nenhuma, despertou muita ansiedade, muita angústia, e principalmente medo, e principalmente um sentimento de impotência. E isso trouxe diferentes reações, né? Eu faço parte do time Humanidades, onde eu trabalho com queridas colegas, e nós ouvimos diversos relatos, né, do quanto esse Covid impactou a vida das pessoas, gerando muitas vezes uma paralisação ou um excesso de cuidados. Pessoas começaram a desenvolver até um toque, um excesso de limpeza, preocupações, e, em alguns casos, que hoje, infelizmente, a gente presencia isso bastante, de negação, como se o que estivesse acontecendo não fosse nada demais, que poderíamos deixar para lá. Então, isso nos fez perguntar, como dar espessura a essa imagem plana, né? Essa imagem que a gente vê a finitude e gera essas reações que muitas vezes não nos ajudam a continuar a vida, apesar dessa consciência da morte.
como torná-la um holograma onde a gente pudesse olhar essa situação numa tridimensionalidade. Um convite a um novo silêncio. Por isso eu quis dar aquele título do ponto e vírgula, porque é um silêncio que não pode ser nem tão rápido como a vírgula propõe na sua pausa, nem tão longo como o ponto final. Um ponto em vírgula, onde a gente nos revisita no nosso silêncio, dentro de nós. Né? Como diz o livro A Peste, de Albert Camus, ele diz isso, que é no momento de desgraça que a gente se habitua à verdade, quer dizer, ao silêncio, a voltar a se ouvir. Porque as crises, elas trazem diferentes oportunidades também. Eu costumo dizer, né, que nós nascemos de uma crise uterina. Nós estamos ali confortavelmente naquele casulo materno quando começa a acontecer uma série de situações desconfortáveis que dão uma finitude àquele espaço e aí esse fim abre espaço para um novo começo. Isso nos faz reconhecer que a consciência da morte, ela potencializa, como a consciência da vida potencializa a morte. Esse é o paradoxo mais representativo da questão do ser humano. E nesses relatos, nesse tempo que a gente tem trabalhado no time Humanidades, tem uma citação de Viktor Frankl que ficou muito evidente nesse momento. Que você pode tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades, escolher a própria atitude em qualquer circunstância e escolher o próprio caminho. Então, nós temos sido presenteadas com testemunhos belíssimos de resiliência, do que essa consciência da finitude trouxe para as pessoas. Novas formas de se despedir das pessoas que se amam. Uma cliente minha que perdeu a mãe durante essa pandemia criou uma reunião de Zoom, onde eles passaram horas celebrando a vida daquela senhora. Como missas online, as pessoas começaram a criar outras formas de ritualizar e também criaram novos caminhos, novas ideias de como querem prosseguir a sua vida. Então, para finalizar, eu acho que uma das coisas bonitas da gente reconhecer nesse momento é que até no último suspiro nós podemos encontrar um sentido para a nossa existência. Então, esse é o grande poder do ser humano. Ele é um ser catalisador de sentidos que o mantém autor em qualquer situação, até no seu último suspiro. Muito obrigada. Excelente, Ana. Aplausos aí, a plateia toda torcendo. Você fez uma apresentação belíssima. Tenho certeza que aquela fala que a gente ouve, o que é herdado não é roubado. Esse dom da palavra aí tem um lado baiano aí também. Parabéns, excelente. Queria agora chamar a segunda palestrante, que é a Marina Sevilha. Ela representa o America's Medical City, ela coordena uma pós-graduação, ela faz o cuidado paliativo desse grande hospital e tem sido muito útil aí nesses momentos de pandemia. Marina, mais uma vez, aí, obrigado e boa noite. Obrigada, Cláudio. Queria agradecer imensamente o convite, antecipadamente me desculpar com vocês, não só pela aparência, mas especialmente pela voz, que eu sei que não está agradável, está nasalada, mas eu espero compensar isso com uma discussão rica para todos nós. Acho que essa questão da finitude na era Covid foi um tema que ficou em voga agora, nesses últimos meses. Acho que a pandemia mexeu muito com todos nós, não apenas enquanto profissionais da área da saúde, mas também enquanto pessoas. O nosso próprio medo de nos contaminarmos, de adoecermos, de perdermos pessoas queridas, e tudo isso mexeu demais com a gente. Quando a gente fala de cuidado paliativo, o cuidado paliativo ele tem 3 prerrogativas básicas. Controle de sintomas, prognosticação, estabelecer o prognóstico dos pacientes e traçar um plano de cuidados que seja compatível com esse prognóstico. Quando a gente fala de prognóstico, existem algumas coisas fundamentais. A primeira é conhecer a trajetória natural da doença que aquele paciente possui e que se torna uma indicação para cuidado paliativo. Seja essa doença câncer, fragilidade, demência, insuficiência cardíaca, enfim, a gama de doenças é enorme. Qualquer doença que, por definição, ameace a vida do paciente o torna candidato a receber uma abordagem paliativa.
além da trajetória natural da doença, a gente tem que levar em consideração como está a funcionalidade do paciente naquele momento. Quanto menos funcional é um paciente, e a gente tem escalas específicas de funcionalidade que a gente avalia para determinar o nível de funcionalidade de um paciente, ou seja, quanto pior a funcionalidade, via de regra, pior é o prognóstico desse paciente de maneira geral. E a terceira coisa que a gente avalia é qual a condição daquela doença aguda que está potencializando aquele atendimento médico naquele momento. Então, obviamente, quanto mais grave aquele quadro agudo, pior é o prognóstico desse paciente. Se a gente for parar para pensar que quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente tem que levar sempre em consideração essas três questões, no momento da gente estabelecer um plano de cuidados, o que é mais importante? Que a gente entenda quais são os objetivos e os desejos daquele paciente e quando ele está impossibilitado de falar dos seus porta-vozes, dos seus familiares, em relação ao cuidado médico, ao cuidado de saúde que a gente vai oferecer. De maneira geral, a gente considera que o nosso objetivo enquanto profissionais de saúde é fazer com que esse paciente possa viver mais. Mas é muito importante que, além de pensar no tempo de sobrevida desse paciente, a gente pense qual a qualidade de vida que esse paciente vai ter e o tipo de dependência que aquele tratamento médico pode fazer com que esse paciente desenvolva. Então, ok, ele quer viver mais, mas será que para ele faz sentido viver mais? Se essa vida significar que ele vai ficar acamado, traqueostomizado, gastrostomizado, com limitação de interação com a sua família? Será que esse paciente ele gostaria de viver mais a despeito de tudo isso, a despeito desse alto grau de dependência, tanto de terceiros quanto de tecnologia? E é entendendo esses objetivos que a gente consegue estabelecer um plano de cuidados personalizado e adequado para aquele paciente e no contexto familiar onde ele se encontra. Isso são as prerrogativas do cuidado paliativo de maneira geral. Quando a gente fala do Covid, a gente esbarrou em uma série de desafios a esse cuidado. O primeiro deles é porque a pandemia ela se tornou uma guerra. Os profissionais de saúde eles estavam em guerra contra a doença e o objetivo final era salvar o maior número de vidas possível. Então, as pessoas elas não conseguiam, pelo menos no primeiro momento, e eu me refiro não apenas aos próprios pacientes e familiares, mas nós também da equipe de saúde, a gente teve dificuldade de entender que o Covid ele é mais uma intercorrência potencialmente grave, assim como tantas outras que já fazem parte da nossa rotina. Então, ele não é de forma alguma diferente de uma sepse grave ou de um infarto agudo do miocárdio que resulte numa insuficiência cardíaca que a gente talvez não consiga melhorar tanto ou reverter, ou um AVE isquêmico ou hemorrágico extenso que causa um grande comprometimento neurológico. A verdade é que ele é uma doença potencialmente grave, que potencialmente ameaça a vida desse paciente, assim como qualquer outra doença potencialmente grave com as quais a gente já lidava antes. A diferença foi o contexto em que ele se apresentou. E o que mais ia impactar, o que mais impacta no resultado final desse tratamento que a gente está oferecendo é quem era esse paciente antes do Covid. E era isso que a gente tinha por missão avaliar para definir o melhor tipo de tratamento médico a ser oferecido nesses pacientes com Covid. Então, pensar que isso é diferente de oferecer um cardápio. Então, quando esse paciente chega na emergência, a gente não tem que perguntar se é um paciente frágil por qualquer razão, a gente não tem que perguntar para aquele paciente ou para aquela família, hoje você quer ser entubado, você quer ir para o CTI, você quer dialisar? O que a gente tem que perguntar é, a sua doença é uma doença que tem o risco de trazer uma série de consequências graves à sua saúde. A sua meta é viver mais tempo, independente de qual seja a qualidade de vida, ou você quer que a gente priorize os tratamentos que tenham chance de devolver a você uma qualidade de vida parecida com a que você tinha antes? E a partir do momento que a gente tem esse tipo de diálogo, a gente consegue determinar qual o melhor tipo de tratamento para esse paciente. A partir do momento que é o paciente frágil, que não desejaria uma vida de alta dependência, o cuidado paliativo tem um papel primordial em garantir os sintomas e garantir o controle dos sintomas desse paciente, para que, mesmo numa situação irreversível que vai levá-lo à morte, ele consiga ter uma morte com alívio do sofrimento e com a sua dignidade preservada, com a presença da família e a participação da família quando for possível, e a gente traçou lá no Américas algumas estratégias para isso. Só então, finalizando essa questão dos desafios do Covid, além dessa questão de não encarar o Covid como algo potencialmente elegível para cuidado paliativo, a gente encarou um outro desafio, que foi o risco do esgotamento dos recursos. Quando a gente fala de risco de esgotamento de recursos, a gente está falando em colocar o interesse coletivo acima do interesse individual. O paliativista ele tem por missão
tentar fazer com que o plano de cuidados daquele paciente seja aquele que seja o desejo do próprio paciente. Mas quando a gente está lidando com uma situação de um risco potencial de esgotamento de recursos, a gente precisa pensar no coletivo. Então, nem sempre aquilo que o paciente desejaria é aquilo que vai poder ser feito. E para tomar essas decisões, a gente tem que pensar quem são os pacientes com maior benefício ou com maior chance de se beneficiar de um recurso escasso. Nessa seara, a gente tomou muito cuidado para não enveredar pelo caminho do ageísmo, do etarismo, lembrando que a idade ela não é o único fator determinante para o prognóstico de um paciente ou para a chance dele se beneficiar de um recurso crítico. O que acaba acontecendo muitas vezes é que o paciente idoso ele é mais propenso a ter um maior número de comorbidades e comorbidades mais graves e uma pior funcionalidade, o que acabam piorando o prognóstico dele. Mas o cuidado paliativo ele não pode ser determinado, ou a indicação da alocação do recurso, melhor dizendo, não pode ser determinada primariamente pela idade de um paciente. Finalizando, entendendo que essa fase da pandemia foi um grande desafio para todos nós, eu acho que a finitude na era Covid ela deixa alguns legados, né? Os 2 principais legados que eu enxergo nesse momento para nós, enquanto profissionais de saúde, são, em primeiro lugar, uma luz sobre a importância da gente discutir a alocação racional de recursos, porque a gente tem que definir efetivamente quem é o paciente que se beneficia de um determinado recurso de saúde antes de indicá-lo. Eu acho que a pandemia ela trouxe esse assunto. Agora o assunto está em voga, né? Eu acho que isso é um legado que a pandemia vai deixar, sem sombra de dúvida. E o outro legado é a gente aprender, ou pelo menos lembrar, de compartilhar com maior frequência com os pacientes e os familiares a respeito das metas do cuidado que a gente está oferecendo, para a gente ter sempre a certeza de que aquilo que a gente está fazendo é aquilo que melhor se enquadra ao que aquele paciente desejaria que fosse feito por ele. Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês hoje. Agradeço mais uma vez. Uma boa noite. Excelente, Marina. Muito boa apresentação, assim, espetacular. E vocês lá tiveram uma experiência grande com Américas, né? Mais de 8.000 pacientes atendidos lá com Covid. Então, vocês realmente têm uma bagagem enorme. Parabéns, sua apresentação foi ótima. E gostei muito quando você falou uma coisa importante, que foi ter uma controvérsia aí no CREMERGE, né? Que a idade não deve ser um fator principal, primordial para a alocação de recursos. Tem pessoas de idade que estão muito bem, melhor às vezes do que um outro. Parabéns. Agora nós vamos para um terceiro palestrante, que é o Dr. Fernando Metton. E Metton, recentemente, eu li uma pesquisa do Reino Unido, que em Londres, 20%, aumentou em 20% a mortalidade por câncer, porque as pessoas não procuravam, medo de procurar, de ir para o hospital com pegar Covid. E até foi descrita uma nova síndrome chamada de fogo, que significa Fear of Going Out, quer dizer, o medo de sair. Muitas pessoas desenvolveram um pânico, medo de sair. E aí não fizeram o seu diagnóstico de câncer, ou então tinham câncer, não iam se tratar de forma adequada. Fala agora para a gente, você como oncologista experiente, sobre a finitude humana em tempos de Covid, por favor, Milton. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos, né? Acho que falar de oncologia não tem como a gente deixar também de sempre associar os cuidados paliativos, né? E a Marina falou muito bem aí desse planejamento, desse cuidado, desse fim de vida, né? Mas, de fato, me remeteu aqui, quando a gente estava falando do cuidado paliativo, quando eu fui fazer minha residência no Instituto Nacional de Câncer, e minha primeira rodada, o primeiro mês, eu fui para a unidade, né, de cuidados paliativos, o hospice, né, que é o HC4, né, e lá estava escrito uma frase de Pocket, né, que era curar quando possível, né, aliviar quando necessário e consolar sempre, né. E essa frase me marcou bastante no começo da minha formação oncológica, porque naquele mês que eu passei lá, e eu, formado em clínica médica, onde tinha uma experiência de tratar pacientes crônicos, mas a gente não via na enfermaria óbitos em quantidade. Naquele hospice, a gente se deparava com 8, 9, 10 óbitos por dia, né? Então, realmente era um volume bem grande, e isso me chamou muita atenção. Se eu estava querendo seguir uma carreira de oncologia, eu tinha que estar realmente tentando entender, junto aos pacientes e seus familiares, qual era a melhor forma de eu poder consolar, porque consolar sempre deve estar nesta pauta, né? Nem sempre a gente vai conseguir curar, aliviar quando possível, mas consolar sempre, né? E o câncer, na verdade, é uma doença
que já está classificado como crônica, né? Porque se fosse há 3 décadas atrás, e entrasse um paciente no meu consultório, a probabilidade dele morrer por câncer era muito maior do que hoje um paciente aleatoriamente entra no meu consultório. Porque hoje existem possibilidades, inclusive em doenças metastáticas, em algumas situações, você atingir a cura desse paciente, mesmo com doença metastática, né? A gente evoluiu bastante nas técnicas cirúrgicas, evoluiu bastante nos tratamentos medicamentosos. No começo da minha residência, câncer de pulmão, né? Poucos pacientes sobreviviam com doença metastática há mais de 1 ano. Na incorporação agora atual de imunoterapia, o estudo com follow-up de mais de 5 anos, né? A gente tem mais de 20% dos pacientes vivos, né, com o uso de imunoterapia. E isso traz, logicamente, dentro desse conceito, né, a gente acompanha os pacientes e a gente vê o paciente passar por todas as suas etapas, né, a fase de negação, revolta, até mesmo a fase de aceitação, e o papel, né, do apoio da equipe médica, equipe multiprofissional, em especial a equipe do cuidado paliativo, é fundamental para que o paciente ele chegue ali no seu fim de vida realmente de uma forma mais tranquila, mais humanizada, que ele possa ter um fim de vida realmente sem muitos impactos para a família, né, e para ele mesmo, né. Isso é muito importante. O câncer, apesar de tudo isso, assim como aconteceu em outras doenças no passado, como a tuberculose, a hanseníase e a própria AIDS, mais recentemente, o câncer ainda é visto muitas vezes como um atestado de óbito, né? Receber o diagnóstico, vai morrer, né? E a gente tem que tentar tirar lições, né, dessa percepção dos pacientes e seus familiares para a gente poder oferecer o melhor cuidado, né? Mas o ponto que você falou é fundamental sobre a questão do medo. O medo, ele sempre está presente desde a etapa de diagnóstico, mesmo nas fases de tratamento, sejam procedimentos cirúrgicos, o medo realmente de suas complicações, ou mesmo o medo de uma quimioterapia, ou mesmo o medo de procedimentos mais invasivos, o medo de ter dor, o medo de sofrer, o medo dos seus familiares ficarem sem suporte, né? Então, o medo realmente é um sentimento que sempre está ao lado ali, colado, né, nos familiares e nos pacientes oncológicos, né? E o que você falou sobre a questão da finitude, principalmente nesse período de pandemia de Covid, né, é porque o medo ele foi exacerbado. Foi exacerbado principalmente porque os pacientes oncológicos, mesmo os mais crônicos, uma boa parte desses pacientes eles são mais idosos e mais vulneráveis e estariam no período classificados, né, como maior risco, até pela doença de base, né, a ter complicações, né. Então, a gente tem informações de alguns estudos que a mortalidade em alguns subgrupos de pacientes oncológicos chegaria a mais de 50% a chance de óbito, né, com infecção de Covid, principalmente, por exemplo, algumas doenças mais agressivas como câncer de pulmão, né. E, de fato, esse pânico generalizado acabou levando a um comportamento que você comentou muito bem sobre as pessoas se retraíram em seus domicílios e, com isso, a gente começou a observar, de fato, uma diminuição nos diagnósticos de câncer, né? Então, a gente tem dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que é brasileira, né, que fez uma projeção nos primeiros meses, mais de 50 mil casos, né, de câncer não diagnosticado, né, nesse período. E, de fato, o dado que você falou da Inglaterra, tem uma projeção aí, como você falou, de um aumento de 20% de mortalidade, com aproximadamente 11 milhões de pessoas com risco, né, de receber o diagnóstico tardiamente, o que vai levar aí uma diminuição abrupta aí na possibilidade de cura, né, por não ter tido o diagnóstico precoce, e sim no momento de doença avançada, aumentando essa mortalidade, né. Esse pânico que acabou acontecendo, né, com os pacientes, seus familiares, fez com que os consultórios se esvaziassem também de oncologia. É lógico que a gente, logo no começo, partiu para uma estratégia também de redução daqueles pacientes que estavam em controle, e ficar em casa e evitar realmente frequentar as unidades oncológicas, né? Mas, para você ter uma ideia, a gente teve uma média, e aí, conversando com vários grupos nacionalmente, uma redução de mais de 50%, chegando a 60% da redução do número de consultas.
É logicamente que algumas estratégias foram fundamentais para a gente conseguir dar esse suporte, como, por exemplo, a utilização de teleconsultas, né, para tentar não só dar um apoio psicológico aos pacientes, mas, eventualmente, nessas consultas, também acompanhar algum exame, seja de imagem, para ver a possibilidade de uma recidiva ou não, e a gente realmente limitou as consultas presenciais para pacientes novos, que estavam recém-diagnosticados, ou pacientes que estavam na fase de terapêutica, fase de tratamento, né? Alguns dados de grupos de patologia, serviços de patologias, documentaram a redução de mais de 50% do diagnóstico de câncer em material que chegava para suas análises, né? Um volume muito menor, né, de peças cirúrgicas ou biópsias para tentar diagnosticar o câncer, né? E, logicamente, que dentro desse contexto, uma das coisas que a gente conversa bastante é que as pessoas falam que, no período, como é que vai ser o período pós-Covid, né? E a gente, de fato, a gente tem conversado bastante, enquanto não tiver vacina, nós vamos ter o período com Covid, não pós-Covid, né? A gente vai ter que se adaptar a todas essas mudanças e as interfaces com familiares e pacientes para tornar um ambiente mais seguro para poder oferecer o melhor cuidado para eles, né? Vários pacientes, a gente teve mais de 10%, 12% de pacientes que estavam em fase de tratamento e adiaram seus tratamentos, né, por medo de se contaminar, sabendo que era grupo de risco e, infelizmente, ia a óbito. Um dos pontos que a gente chamou bastante atenção, que a gente focou bastante, alguns tumores que tinham alto risco devido ao tratamento crônico e de quimioterapias em alta dose, como no caso das leucemias. A gente tentou focar dentro de um conceito de direcionar para hospitais que tinham menor taxa de Covid, né? É o que no começo a gente falava de Covid-free, que na verdade não existe hospital Covid-free, né? Até porque existem os assintomáticos, né? Mas pelo menos tentar minimizar o risco aí de uma possível contaminação desses pacientes no própria internação hospitalar, né? E aí, para terminar, que já estou estourando o tempo, é exatamente falar que uma das iniciativas é a gente tentar entender através de números, né? Então, a gente fez a gente está finalizando agora um levantamento, um estudo nacional de oncologia do nosso grupo, né? Onde a gente está levantando todos os pacientes oncológicos que tiveram internação hospitalar, para a gente tentar entender o melhor desfecho. Já estamos com mais de 100 casos, né? E realmente o subgrupo de doenças como leucemias e câncer de pulmão foram realmente os tumores que acabaram tendo o pior resultado, o pior desfecho, como óbito, né? Então, o que eu queria só deixar de recado era isso. A gente vai ter que se adaptar nesse momento pós-Covid, na verdade é com Covid, tentar torcer para vir uma vacina e nos tirar desse período, né, de incerteza, de medo, né? Mas vale aí também a educação, né, do cuidado, da higiene e das mudanças comportamentais para minimizar outros tipos de infecção também, tá bom? Queria agradecer a todos a oportunidade, Domênico, e estou à disposição depois para a gente debater um pouco, tá? Excelente, Meton, muito boa apresentação. Estamos caminhando agora para o último apresentador, que será o Dr. Francisco Nascimento. Ele é da terapia intensiva lá do Hospital Procardíaco, do Hospital Pan-Americano e da UFRJ. E conversando com o Francisco, eu soube que, além disso, ele teve a mãe dele com Covid internada. Então, é bom porque ele vai poder... Eu acho que agora o nosso moderador, Vitor Cravo, já entrou. Deixa eu só dar uma boa noite para o Vitor. Boa noite, Vitor. Você me ouve? Boa noite, Cláudio. Desculpa. Nada, Vitor. Infelizmente, eu estava dentro do hospital e eu descobri de uma forma terrível que o Zoom não é permitido dentro do hospital. Então, eu tive que correr para fora do hospital, terminar o que eu estava fazendo e me juntar a vocês. Desculpa pelo atraso. Sem problema, Vitor. Obrigado. Vamos ao doutor Francisco Nascimento agora. Você me ouve, Francisco? O Francisco ele está aí, eu não sei se ele está me ouvindo. Francisco, você me ouve? Você está com o som ativado. Bem, Francisco... Bem, enquanto o Francisco não entra, eu estou
Ele está aparecendo para mim aqui, inclusive com o som ativado. Eu vou pedir, enquanto o Francisco não entra, que o Vitor Cravo, que foi, na realidade, quem deu a ideia de fazer esse evento, essa sessão. Ele falou com isso comigo lá atrás, para ele fazer alguns comentários aí da experiência dele com isso lá no Hospital das Américas, enquanto o Francisco não entra. Quer falar, Vitor? Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Como o Cláudio falou, eu acho que esse é um tema que faz parte obrigatório. E eu acho que a gente está no momento de tomara, Deus, de diminuição da nossa atribuição com essa pandemia. E agora acho que é o momento da gente olhar para trás e refletir sobre o que a gente aprendeu em relação a essa relação tão difícil com uma doença tão grave e com os nossos pacientes e com os nossos familiares, com os familiares, né? Então, eu acho extremamente oportuno. Eu, infelizmente, não consegui ouvir tudo. Queria muito depois participar do debate, levantar as questões éticas, da dificuldade de você ter que criar, consolidar, melhor dizendo, né, as práticas de cuidados paliativos com a distância de familiares. Isso é uma coisa que foi muito interessante, porque eu imaginaria uma situação muito mais difícil do que a gente passou, no sentido de não compreensão por parte dos familiares, mas a solidariedade em torno da doença, a compreensão de tudo que a gente estava acontecendo, de uma certa forma, cortou essa distância que a gente teve que impor aos familiares por telefone, por proibição de visitas, mas, de alguma forma, houve uma aproximação que, talvez pela hiperconectividade, né, de todos nós, através, indiretamente, de notícias e de todos aprendendo e vivendo e dividindo as angústias pelos jornais, enfim. De uma certa forma, acho que isso trouxe uma aproximação, uma proximidade entre a gente e os familiares que permitiu que nós conseguíssemos ter conversas que eu não imaginava que fossem possíveis por telefone, às vezes, sabe? Então, isso para mim foi muito, muito impactante, Cláudio. Então, eu acho que essa é a oportunidade para a gente ouvir também um pouco da experiência das outras pessoas aí, para a gente trocar alguma ideia aí na frente. Muito bom. Eu acho que o Francisco já tá me ouvindo agora, porque ele mandou um zap aqui para mim. Você já está com o seu áudio ligado, Francisco, pode falar. Vou mandar mais um. Francisco, você está com o seu áudio ligado. Pode. Bem, não sei o que está acontecendo com o Francisco, porque o áudio dele, ele está botando aqui que não está entrando. Enquanto o Francisco não entra, eu vou provocar uma pessoa muito querida que está aqui assistindo, que é o professor Sérgio Noviço, talvez o decano aqui do grupo. Professor Sérgio Noviço, você quer fazer alguns comentários sobre as apresentações que o senhor viu até o momento, da Ana, da Marina e do Meton? Cláudio, na verdade, você, como meu médico, mandou, eu tenho que cumprir. Senão você, na próxima revisão, vai, em vez de dar comprimidos, mandar usar injeção, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o seu médico. Eu
estou felicíssimo com as apresentações que foram feitas, todas de muito bom nível, e é curioso porque um inimigo invisível está causando esse impacto na humanidade. Eu não me recordo de outra condição de conseguir botar a humanidade em prisão domiciliar, que só poderia ser um ser divino, mas que jamais faria isso, porque, teoricamente, o ser divino é bom, é generoso. Mas a verdade é que esse microvírus conseguiu colocar toda a humanidade em risco. Eu tenho pensado muito nesse fenômeno de uma condição que pode levar o indivíduo rapidamente ao óbito. Recebe-se as instruções das autoridades de saúde e muitos não resistem àquilo mais do que uma semana. Hoje mesmo, na televisão, se viu reuniões incríveis, festas com milhares de pessoas, muitos com máscara, outros sem máscara. Então, isso fiquei sabendo que foi autorizada a procissão clássica de Nossa Senhora de Nazaré, que leva a Belém uma quantidade colossal de pessoas. E o que será isso? Em primeiro lugar, existe uma coisa em toda doença grave, o Fernando Vieira deve ter convivido com isso, que é a negação da doença. Quer dizer, numa doença grave, primeiro, no câncer, por exemplo, o indivíduo diz, bom, isso comigo não acontecerá, eu faço exercícios, eu estou protegido. E no Covid também. O indivíduo, aos poucos, vai tendo medo. Um fato que é curioso é que, quando se vê as estatísticas, o Covid mata menos do que se imagina pelo número de pessoas infectadas. O número de mortes é sempre muito menor do que o número de pessoas infectadas. E existe, no momento, uma coisa que é grave, que é o doente com coronavírus que teve um Covid-19 assintomático, mas ele é contaminante. Todas essas coisas geram uma certa insegurança. E as pessoas, o ser humano é um ser livre. Qualquer limitação ao seu deslocamento, a isso, ele reage de uma forma grande. Por outro lado, teve um fato muito bom para mim. Eu sempre ficava um pouco irritado quando sabia de um indivíduo que tinha cometido infrações penais, que, a meu ver, eram graves, e o juiz o condenava à prisão domiciliar. Eu achava isso um absurdo, esse homem tem que ir para a cadeia e tal. Quando eu fui, pelo vírus, condenado à prisão domiciliar, e estou aqui desde março, eu percebi que é um verdadeiro horror. E não mais criticarei os juízes. É uma penalidade excessiva e verdadeira. E depois de algum tempo, você não consegue mais mudar, a não ser que o apartamento da gente pudesse ir sendo aumentado para a gente conhecer quartos novos, salas novas. Mas a gente fica rodando naquele negócio e não tem saída. Eu tenho para mim que vai demorar para sair a vacina, essas histórias de que procuram-se várias vacinas e tal, mas enquanto não passar um tempo em que a vacina fique pronta, comece a ser usada testando em algumas pessoas, não tem maneira de fazer vacina no corre-corre. A vacina tem um tempo para ser efetiva, inclusive. Então, não há, por exemplo, uma explicação adequada para o indivíduo que é contaminado, que desenvolve anticorpos, IgG e IgM, ele está protegido, mas ele continua a contaminar os outros. E a visão das pessoas é um pouco, bom, eu estou com anticorpo, eu posso andar por aí, não tem problema. Uma coisa que me parece importante também do vírus, que o vírus não fez só coisas ruins. Ele tem um lado positivo. Outro dia eu estava pensando isso. Eu estava sentado na minha varanda às 5 horas da tarde. Eu moro aqui na Lagoa. E vi um pôr do sol deslumbrante. Até fotografei, botei no
no Facebook, botei ali. Aí eu parei e pensei, puxa, eu devo isso ao coronavírus. Porque normalmente essa hora eu estaria no consultório, cuja janela não tem vista para coisa nenhuma. Eu, em vez de estar olhando a vista, eu estava olhando o paciente e teria perdido essa oportunidade. Há quanto tempo que eu não vejo o pôr do sol na lagoa? Mas o vírus me permitiu isso. Então não vamos também falar tão mal dele. Tem algum ladozinho positivo. Muito bom. É muito, muito importante que ocorram fatos como esse. Aliás, isso eu, como conheço o Cláudio há 50 anos, né? Não, desde 83, 84. Ele está com 60, isso é uma coisa que a gente pode contar, sobretudo quando você está com 80, você já consegue considerar todo mundo menino, né? Mas o Cláudio sempre fez isso, desde jovem. Na minha opinião, é a pessoa que melhor faz reuniões científicas. Desde o início, na Clínica São Vicente, ao lado do setor de cardiologia que ele dirigia naquela época, jovem ainda, tinha uma varanda pequena, que dava para a floresta. Ele fazia ali, às 7h30 da manhã, toda quinta-feira, uma sessão científica, uma sessão clínica. E ali iam todos os médicos da São Vicente, dos mais graduados aos rapazes jovens que estavam iniciando, e discutiam os casos. Eu me lembro uma vez que ele achou que tinha que ter uma tela para que puséssemos projetar slide. Era um tempo que o slide interferia na palestra porque ele fazia barulho. Negócio de choc, 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 para mudar o slide. Hoje, com o computador, isso tudo fica muito mais fácil. E ali passávamos uma manhã discutindo coisas, e a partir daí o Cláudio não parou mais. Aí vem café do Copa, vem conversa no Copa, em todo canto onde ele vai, ele tem um lado dele que ele não controla, que é transmitir conhecimento aos outros. E, normalmente, ele tem uma outra qualidade que é fundamental. Ele sabe escolher quem, aonde e o quê. Como nós vimos hoje. Cada um que falou era visivelmente a pessoa adequada para aquele tema. Isso é uma qualidade do moderador de um processo desses. Então, eu ganhei minha tarde e noite, sobretudo por duas razões. 3. Porque uma é o Cláudio, meu médico, organizando um encontro como esse. O segundo foi que, entre os apresentadores, da minha filha, com quem eu tenho aprendido muito, em palestras cito muito ela, porque ela realmente tem uma qualidade de psicóloga diferenciada. Ideia dela, publicou um livro sobre isso, que que a doença é uma visita inesperada. Olha, o que isso ajuda a gente tratar com o doente, e que o doente não é parkinsoniano, ele convive com o Parkinson. Isso dá uma leveza enorme àquele sujeito que recebe. O senhor é parkinsoniano? Nunca foi. Ele convive com o Parkinson. A pessoa dele não tem Parkinson. Quem tem Parkinson é o corpo dele. Então, ele tem. E ela faz uma comparação com uma tia chata que chega sábado de manhã e diz: estava uma saudade, vem passar o fim de semana aqui com vocês. Você não pode expulsar a tia, mas você tem que criar estratégias para conviver com a tia. A mesma coisa com a doença chata. E, por outro lado, num cantinho bem baixo do grupo, discretamente ali sentada, tem uma das melhores neurologistas do Brasil, doutora Clinete Lacativa, que, além de ser uma excelente neurologista, foi chefe do Serviço de Neurologia do Hospital do Servidor do Estado, tem, para aqueles que creem, uma característica extraordinária. Ela é veterana no Caminho de Santiago. Já fez não sei quantas vezes. De maneira que qualquer um de nós que esteja precisando de alguma coisa, liga para a Clinete e no próximo caminho ela pensa na gente e isso dá uma boa resposta. Eu já sou, algumas vezes, vítima desse benefício dela. Parabéns. Maravilha, Sérgio. Bom te ver.
Parabéns. Sérgio, muito obrigado. Você, como sempre, generoso, não é só agradecer. Só não precisava falar a minha idade, que você já me colocou no grupo de risco. Já estão falando aqui, ó, você está no grupo de risco, não pode sair para trabalhar. Eu acho que, doutor... É por isso que você não fez a reunião presencial, fez virtual. Doutor Francisco Nascimento, ele entrou de novo, acho que ele nos ouve agora. Francisco, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Cláudio? Bem, graças a Deus, bem. Graças a Deus. Francisco, obrigado, boa noite. Boa noite, desculpa aí a intercorrência. Primeiro, agradecer a você o convite, foi um convite, como sempre, essas reuniões são ótimas. Um espetáculo encontrar o doutor Sérgio Novich, que foi importante na minha formação acadêmica, e a doutora Marina, que eu faço curso de especialização em cuidados paliativos. Bom, então, quando você me convidou, eu fiquei realmente preocupado no que eu ia falar, o que eu ia fazer, porque, na realidade, eu tinha algumas coisas na minha cabeça, mas eu não estava ligado, literalmente, na época, a UTI Covid, né? Eu estava recebendo mais os doentes pós-Covid. E esses pacientes já passavam por uma fase pelo grupo de cuidado paliativo do hospital, pelo grupo do CTI, alguns pacientes que já tinham indicações de limitações, indicações de limitar esforço, etc., já estavam sendo definidos, e eu recebi os pacientes que vinham já definidos e que a gente tinha que cuidar. Esse foi um desafio muito grande, porque pacientes jovens, e isso é uma coisa que nos chamou atenção, o Covid foi sempre uma coisa de pacientes jovens, pacientes que estavam em casa vendo televisão, vendo um filme, vendo Netflix, começavam a ter gripe, começavam a ter um quadro gripal, e, de repente, estavam no hospital e estavam em ECMO. E você tinha que conversar com a família, olha só, essa doença é isso mesmo, é uma coisa diferente, a gente não sabe o que vai acontecer e assim por diante. Então, eu vivi muito esse modelo inicial, a partir da primeira quinzena de abril, de como conviver com esses pacientes e como conviver com essa loucura toda que foi esse início da doença, etc. As coisas foram melhorando alguma coisa ao longo do tempo, e eu tinha tido um convite no início do ano para trabalhar num outro hospital da rede, no Pan-Americano, em que o doutor Eduardo Pinto é o responsável, é o coordenador técnico, junto com o doutor Edson e o doutor André, são os responsáveis do hospital, para trabalhar como numa unidade de pós-operatório, uma unidade outra de terapia intensiva, mas naquela época estava se precisando de médicos para atuar no Covid. E foi curioso, porque eu vi o lado que eu não tinha visto no meu dia a dia. Não era aqueles pacientes mais que já tinham definido alguma coisa, que estavam saindo de situações críticas, mas aqueles pacientes que diziam assim: doutor, o senhor vai me entubar mesmo? Eu tenho 2 filhas, eu tenho 2 filhos, eu tenho família, eu tenho tudo isso. E aí eu conheci esse outro lado. Esse outro lado foi um lado que me impressionou bastante, no sentido de que a gente começa a ter medo, porque é uma doença que a gente continua sem saber o que fazer, né? Tem alguns doentes que ficavam com catéter high flow, ficavam 5, 6, 7 dias, 10 dias até, e iam para casa e muito bem, obrigado, e outros que iam para o respirador e davam mal. Nesse intervalo também aconteceu uma coisa mais interessante, foi curioso, porque essa minha história foi uma história que aconteceu e foi me dando oportunidade de vivenciar coisas. A doutora Marina vai entender muito bem isso. De repente, eu tive que começar a falar com as famílias. Era uma função de uma colega e eu acabei assumindo essa função
E o primeiro dia que eu liguei para as famílias, eu estava desesperado, porque eu não sabia como como ser parecido com o que ela era com as famílias. Eu tentei ser da melhor maneira possível, agradável, e fui, graças a Deus, deu certo, e fiz amizade com alguns pacientes, alguns filhos de pacientes, foi curioso. Um deles me marcou muito, porque ele um dia resolveu conversar comigo e falou que morou nos Estados Unidos, que gostava de NBA e que tinha um time de basquete, se eu gostava de basquete, não sei mais o que. Eu falei assim para ele: você me desculpe, mas eu liguei para falar do seu pai, eu não queria desviar esse assunto, parece que eu estou desviando esse assunto para amenizar alguma coisa. Ele falou assim: doutor, eu preciso conversar, eu preciso falar outra coisa, eu preciso ser diferente, eu preciso falar outra coisa que não seja Covid. E aquilo me marcou muito. 2 dias depois, o pai dele teve uma sepse para uma multiresistente e veio a falecer. Ele me ligou agradecendo, e o agradecimento dessas pessoas foi uma coisa extremamente marcante. O agradecimento no sentido de que a gente estava ali, estava ajudando, estava fazendo o melhor possível, sem uma ideia de querer nada a mais, assim, a confortar, acolher, conversar, trocar ideias, explicar de forma simples o que aquilo era, aquela doença tão doida que estava acontecendo e que a gente mesmo não tinha ideia. Durante esse período, a minha mãe mora numa casa de idosos, e a geriatra me ligou e estava desaturando e foi para o hospital, foi lá para o PRO, e ela tem direito lá, e foi internada lá, foi atendida pelo grupo. E a primeira pergunta que me chegou, né, e a Marina entende muito bem isso, é aquela pergunta que se faz, né? E aí, vai fazer o quê? O que você quer? O que você vai querer que faça? E aí, nessa pergunta, me veio há 15 anos atrás uma conversa minha, do meu pai, da minha mãe, sobre a finitude. E aí eu me lembrava de que meu pai dizia o seguinte: vamos tentar primeiro, se não der certo, a gente para e não vai ficar fazendo nada que seja fútil e horrível, manter uma falta de dignidade. E eu optei, então, por, se precisasse entubar. Ela não precisou ser entubada, ela ficou com um catéter de alto fluxo, sobreviveu. Segundo ela, foram momentos engraçados, porque ela teve muito aconchego, muito da equipe, até por ser minha mãe mesmo, né? Então ela se divertiu muito lá dentro, o pessoal brincava com ela. Foi um momento bom. Ela voltou para casa, voltou para a clínica dela com o concentrador, e agora já está desmamando o concentrador e vai sair disso aí. Eu acho que a Marina comentou algumas coisas interessantes. Eu acho que a gente viveu um momento muito curioso, que era o momento do novo, o novo. O que fazer? A gente não sabia o que fazer, a gente não sabia o que tratar, o que começava. No início fazia isso, não fazia aquilo, e aí, enfim, isso tudo foi uma coisa que a gente se perguntava. A gente não teve problemas em relação a material, mas a gente teve muito problema em relação ao que fazer, né? Muita dificuldade em explicar e assim por diante. A finitude sem presença é uma coisa difícil, é uma coisa muito difícil, porque eu assisti algumas palestras, não quero citar nomes para não ser seletivo, mas assim, em alguns lugares as pessoas selecionavam pessoas para verem os parentes no fim de vida.
Isso é uma ideia interessante. É muito difícil você ver o seu parente ir embora sem você ter um conforto. A nossa formação latina é uma coisa que não aceita isso, não tolera isso, e é difícil, mas a gente conseguiu mudar muita coisa. E eu tive a oportunidade no outro hospital, e também lá no hospital, também, então, nos 2 hospitais, nós tivemos muita live da minha mãe com os netos, que era a coisa mais importante de ver os netos, de ver, conversar com os netos, e na live também dos familiares conversando com os filhos, etc. Isso é uma coisa importante. A gente começou a ter uma ideia de como a live era uma coisa importante. Isso aí foi a coisa que mais marcou. E a outra coisa que no final das contas, foi curioso nessa história, Cláudio, é que, para terminar essa história toda, eu, semana passada, positivei. Fui rastreado e, na terça-feira, eu estava angustiado com o meu resultado, estava angustiado, fui num GeneXpert e aí fui positivo. Depois saiu meu resultado, fui positivo. Eu estou de quarentena em casa. Se você me perguntar assim, como eu passei esse período, né? Na terça-feira que eu soube do resultado, estava em pânico. Para que lado que eu vou? Para que lado que eu vou? Meu filho voltava de viagem de estudo fora, meu mais novo está estudando, e para que lado que eu vou? Então, realmente, a gente entra em pânico, querendo ou não, porque a gente tem um total desconhecimento para que lado a gente vai. Então, esse foi mais ou menos um sumário do que eu queria falar, de uma experiência pessoal minha, de o que aconteceu nesse período de abril para cá. Muito trabalho, a gente teve muito trabalho em cobrir as pessoas que estavam doentes, muito trabalho em fazer tudo isso, mas deu tudo certo, está dando tudo certo, e o aprendizado, eu tenho certeza que vai ser para sempre. A gente vai mudar muita coisa da nossa cabeça, do nosso estilo e do que nós queremos para nossas vidas. Muito obrigado pelo convite. Francisco, parabéns pela excelente apresentação. Você tem uma evolução boa aí do seu Covid. E quando eu convidei o Francisco, ele estava assim, não, acho que eu não sou a pessoa mais preparada, eu não vou dar conta, e isso e aquilo. Ele tem experiência em terapia intensiva, tratou da mãe com Covid, agora ele está com Covid e fez uma palestra com o coração, muito emocionante, parabéns. Mas eu vou mostrar para vocês, então, o slide da próxima reunião e vou chamar a doutora Clinete, a professora Clinete, que foi citada aqui, para dar uma boa noite e fazer o encerramento, né? Agradecer ao Meton, a Marina, a Ana Luísa, ao Vitor Cravo, ao Francisco, ao professor Sérgio Novis, e vou mostrar para vocês o próximo encontro, que será no dia 31 de agosto, sobre sal, chocolate, café e vinho. Qual a medida certa, né? Então já está aí na tela, lembrando. Professora Clinete, a senhora nos ouve? Ela é trilheira, caminhadora, neurologista. Clinete? Sim. Achei excelente. Eu estava tentando algumas vezes, porque estou confinada, estou aqui em Araruama, né? Então é muito melhor, porque tem o ar puro, eu posso sair até a praia que não tem ninguém, mas realmente eu acho que o pior de tudo dessa doença foi separar as pessoas dos seus familiares, né? A minha nora, ela é assistente de um grande hematologista e ele pegou Covid, né? Teve infarto e então pegou Covid, e era um problema terrível, porque ele sentia muita falta da família, ela tinha que ficar segurando a mão dele o tempo inteiro, né? E eu tive, meus filhos todos pegaram, né? Mas o meu filho cardiologista fez uma pneumonia bilateral. E eu fiquei absolutamente enlouquecida, longe dele, falando com ele por vídeo 3 vezes por dia. Ele dizia, estou bem, tossindo, mas felizmente não precisou entubar, conseguiu sair. E é um problema, né?
um grande problema, isso que aconteceu, e quem poderia pensar numa coisa dessa? Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito otimista, eu espero que a vida melhore depois disso, que as pessoas sejam mais humanas, depois de todo mundo chegar tão perto da morte. A gente tem visto muitos médicos, não foram poucos, não, mais de 150 médicos mortos, mais de enfermagem, muito mais. Eu já tive 2 primos que morreram, né? Um aqui no Rio de Janeiro e outro em Fortaleza. Então, quer dizer, é uma doença que está chegando perto de todos nós e dos jovens também, né? O meu filho tem 45 anos, né? E ele ficou muito sério. Graças a Deus não precisou ir para o tubo, mas ele ficou mal, né? Cheio com as lesões em vidro fosco bilateral. Porque ficou como chefe do CTI, um monte de gente ficando doente, tinha que assumir a frente das coisas no hospital, né? Mas é isso, eu torço muito para que a humanidade saia melhor disso. E te dou os parabéns, Cláudio, e pedir para a Adriana, manda para mim, porque eu quero participar, que eu não estou vendo jornal, né? Não vejo Globo. Então, excelente, uma extraordinária ideia. E o próximo eu vou assistir e espero que vinho não tenha muitas regras, não, que a gente possa tomar um pouco mais. Obrigado, doutora Clinete, mais uma vez aí. Obrigado a todos pela presença.